Iniciando uma catástrofe, começou, como teoritos que começou a destruir o mundo. Onde só se ouviam os alertas dizendo: a cidade de Lee está sob ataque. Solicita-se aos residentes que se abriguem de maneira ordenada e leva a vida, e isso pode ser resolvido. De volta ao presente, Escola Secundária Liane número 1, onde é exibida uma palestra que o professor está dando aos alunos, que, para se tornar um guerreiro de elite, eles precisam entrar na classe Oshin. A pontuação total é 725, igual a 200 pontos a favor da teoria, e 525 para a avaliação marcial. Espero um bom resultado de sua parte. Apenas os 10 melhores poderão entrar na classe Oshin. Em seguida, começaremos com os simulados teóricos. O protagonista pensa: é minha chance de ser um guerreiro. No primeiro ano, de repente entrei em coma. Meus pais ficaram preocupados e me pediram licença médica por 2 anos. Essa é minha única chance de me tornar um guerreiro de elite. Enquanto os alunos entram na sala de aula, o protagonista conhece os criminosos que o humilharam e o fizeram passar por um grande pena. Os valentões chamam ele, mas se for Chengdu, não me diga que você veio. Faça a prova. Olha, pessoal, eu disse que qualquer um acreditaria que tem chance na aula. Onjin. Os jovens de Aoias realmente têm coragem. Ele se aproxima dela para colocar a mão em seu ombro. Antes de acertar, Lu, o protagonista, segura sua mão com força e, enquanto ele desliza para a sala de aula, ele diz: obrigado por se importar, mas se preocupe melhor consigo mesmo. Deixe isso de lado. Os meninos murmuram e isso. O cara tem tanta força na mão que não passou de um saco de desenho enquanto o protagonista senta-se. Acham que eles não têm cérebro se fizermos bagunça. Agora, eles não cancelam. Exame, melhor esperar pela avaliação marcial. O valentão pensa: e se o incapacitássemos acidentalmente durante o combate? Ninguém pode nos contar alguma coisa. Começando o exame teórico, vamos ver. Descreva brevemente o contexto global e a data do início da era do autocombate. Pergunta geral sobre cultura do princípio. 2 anos depois, a guerra nuclear fracassou totalmente. Os mortos superavam o 5 bilhões sob radiação nuclear global. Os humanos quebraram seus limitadores biológicos e começou a evoluir. Este dia marcou o fim da velhice e o início do novo, conhecido como o primeiro dia da era do quarto e último combate de combate alto e final de envio. A prova já era bem fácil e simples, exatamente como eu esperava. Nota perfeita, afinal. Eu realmente não estive em coma nesses 2 anos, por causa de um ferimento estranho. Comecei a entrar, de repente, em um espaço misterioso. As recompensas desse espaço despertaram o meu poder, me dando memória fotográfica. Por isso tenho confiança para essa prova. Pena que a teoria vale apenas 225 pontos. Preciso ir para casa me preparar para o teste prático. Pai, estou aqui. O protagonista começa a visualizar sua irmã, que começou a perceber algo. Sua irmã. Ele pega um cartão que havia deixado cair do exame, para não deixá-lo perder. Enquanto, se a família dele está sentada para comer, o pai traz algo especial para ele, chamada de essência de sangue. O protagonista responde imediatamente: pai, de onde você tirou isso? O pai responde a ele: já que você vai entrar na turma de Oxy, comprei um pouco disso para você aumentar seu atributo. O protagonista, desconfortável porque sabe o quanto isso é caro e quer rejeitar. O pai diz para ele: não diga nada, eu não poderia ser guerreira, mas faria o impossível para que meus filhos fossem uma. Ele responde: ok, você não vai se arrepender. Então o protótipo vai para o quarto meditar e pensa que seu pai gastou em uma garrafa desses mais de 20.000 créditos. Provavelmente você gastou todas as suas economias. E nesta sociedade, se você não é um guerreiro, não pode garantir a segurança da sua família. Minha prova vai depender do que eu fizer hoje, à noite. Entrando no mundo dos sonhos. Daquele coma, toda vez que durmo, entro nesse espaço de vidro. Há ondas de monstros cujo objetivo é destruir o cristal. Meu dever é lutar para protegê-lo. Se o cristal for destruído, passo o dia seguinte em coma profundo. Mas se eu morrer lutando para protegê-lo, imediatamente acordado com energia poderoso. No começo eu tinha medo de morrer. Então caí em coma com frequência. Só depois de entender que estava morrendo, ali é que me dei toda a energia e comecei a melhorar. Próxima onda de 7.30 segundos é tudo o que faço nisso.
o mundo aumenta na vida real. Significativamente, ele está um pouco cansado e diz para abrir o painel de status com esses dados não. Eu sei se é suficiente para ser um guerreiro de elite mostrando a estatística do nome. Shannon. Intensidade vital nível 5.1 poder, mental 5 e entre. Outro sistema da quinta onda se aproximando do jogador. Esteja preparado. Técnica de espada, luz fluida. Brisa sob a floresta. Se encontrando em cima do dragão. Ele diz, eu não me importei. O bom não foi uma lesão grave. Pensamento. Acalme-se como quiser, a vitória é minha. Exterminando completamente o dragão. Sistema. Parabéns, você completou o surge e você adquiriu a técnica de meditação. Do imortal do vazio, ele pensa. Eu lembro disso, a escola mencionou que técnicas de meditação são métodos raros que permite que o cultivador alimente ativamente a mente. Sistema, prepare-se para o próxima onda. Caramba, eles nem me deixam descansar, mas vamos a isso. Sua intensidade vital é de nível mais alto que o meu e são 30 monstros. Parece que não vou conseguir, supera esse nível em pouco tempo. Deixa para lá. Vou primeiro dar uma olhada no técnica de meditação. O protagonista entra em meditação e, ao observar, vê um monstro bastante peculiar e perigoso, é justamente chamado de meditação, com apenas olhar para esse gigante, ele me testa. A irmã dela vai até o quarto dela, dizendo que a comida, ela está pronta, enquanto ele veste as roupas, sua irmã começa a elogiar-o dizendo como, isso, ficou mais bonito, ele, sorri. Aproxima-se da irmã colocando a mão em sua cabeça e, ele diz, e há quanto tempo eu não sou bonito? Ela diz para ele se você foi, mas pare. Para tirar minha cabeça, ele estraga tudo. E ela acha que meu irmão era tão atraente antes, na verdade. Eu pareço uma pessoa, diferente será, graças à técnica de meditação, do imortal do vazio que se despede de seu pai, indo para a escola para fazer o exame prático de artes marciais. O exame prático será realizado em o tribunal da escola ou protagonista, sente que seu corpo melhorou, depois de fazer a técnica de a meditação se aproxima do bravo, com o protagonista dizendo-lhe que se for nosso gênio companheiro, Chengdu após 2 anos de férias. Aquele que sempre foi o último antes de partir, tem muita coragem pela frente. Mas você vai garantir o último lugar, diz o protagonista. Pelo menos, eu poderia passar, no exame teórico. Eles deram a entender que não ouviram. Ele diz que se você não ouve, acho que, não, que você pode fazer o exame, o corajoso. Com irritação diz a ele Chengdu, não exagere, pronto comigo. O aluno interfere dizendo que já chega, que ele vai começar as provas e que os professores estão dentro, caminho. Enquanto os bravos recuam, eles dizem para ele esperar por mim no duelo. Seu amigo assustado lhe diz. Ele diz para tomar cuidado, diz que está tudo bem. Eu sei como responder aos truques dele, diz o amigo. É bom, você não sabe porque ficou 2 anos fora da escola, exceto pelo diretor. Ele é tio de, ele, o protagonista, acha que vou ter que tomar cuidado para que ele não conspire com a prova do exame. Enquanto os professores dizem para ele se reunir e formar uma fila. A avaliação marcial é dividida em um teste de força e em combate real. Por favor, teste de eliminação. Acerta o saco quem tem menos pontuação de. O golpe será eliminado automaticamente. O protagonista pensa que o combate real está faltando. Preciso reservar energia com o corajoso diz que isso é moleza. Eu tenho força suficiente que começa. O primeiro grupo de eliminação. Seus colegas o elogiando pelo ótimo resultado do nosso chefe. O melhor seguro. Que o outro cara será eliminado enquanto ele e o público ficam chocados porque o saco de urso do prota estava de 1500 e ele conseguiu isso com uma intensidade de um nível de 5. Seu amigo está muito feliz e o público se pergunta que tipo de esse cara é assim.
Era possível que ele nem estivesse entre os 50 melhores do ano passado. O professor pensando que intensidade, o valor vital de um nível 5.1 equivale a uma força de impacto de 500 kg. Mas ele chegou ao 750. Me passa o Chengdu pendente. Nem mesmo prodígios conseguem isso. E enquanto se encontra em uma classe normal para ter esse poder, ele durou 2 anos fora de casa e sua técnica é 55% nível 1. Provavelmente, agora está mais forte. Vou ficar de olho nele à tarde. E a gente chega mais perto, para Rin, do Royal Combat. Os alunos que você nomeia enviam para a plataforma para o duelo de combate real, Suban Chengdu e Fenrou. O grupo murmurando. Chengdu voltou a participar, mas mostrou grande habilidade que você acha que não vai ganhar, porque a verdadeira luta não é baseada apenas na força bruta, mas na técnica. O valentão diz para ele, não pense que porque você me venceu em força, vai-me vencer. Uma luta de verdade. Espero manter essa arrogância quando brigarmos. O valentão com cara de irritação. O amigo dele disse, não me acompanho. Aconteceu que o cavaleiro negro da competição era meu irmão e muitos murmuraram que ele conseguiu o esteroide. O professor dá uma ordem que é levá-lo ao médico. Os alunos do próximo duelo devem se preparar, enquanto o professor começa a observar o prota, pelo poder incrível que mostrou. Hoje, se aproxima do professor pedindo desculpas por não mediu sua força para não se preocupar. Isso geralmente acontece em combate. Quando chega ao seu casa, isso começa a esticar. O professor acha que ele ganhou a técnica sem problema, aparentemente. Marcial é Juan Capa. Liga para o diretor. Ele se levanta e pensa, é tudo cedo demais para eu voltar para o meu em casa, vou para a sala de treinamento, não posso pagar um personal treinar, mas, felizmente, a escola não oferece um desses para cada aluno, só preciso lembrar, a mim mesmo e ao. O sistema vai-me procurar. Oponente com nível parecido com o meu. Como passei um tempo lutando contra monstros no espaço. Vidro, mal usei o simulador. Meu posto atual é apenas bronze, ativando. Após a surra que dei no Feng, certamente vai tentar me causar problemas para que eu não entre na aula. De Prodigui, os resultados da cápsula virtual serão registrados na todo o país e em todo o país. Escolas. Então, se eu conseguir ranquear as estrelas azuis, vou entrar na turma. Prodigui, por puro mérito próprio. Desde que consegui o espaço do cristal, não mexi mais nisso. É hora de aquecer, um pouco. Mas não vou rebaixar-lo. Esse é um dos meus caminhos para me tornar um guerreiro de elite. E sendo reconhecido e cuidando de toda a minha família, vamos procurar um adversário do meu nível. Ver como vai, eu sou um pouco velho. Nesse sistema, vou começar o luta contra-o. Por estar pensando no que meu oponente vai ser. Isso é muito lento. Ela diz que eu tem bons reflexos. Isso não é um teste escolar. Você não precisa. Espera alguém te cumprimentar para começar a bater. Ele diz que entendeu a partir de agora. De agora em diante, não vou te dar mais chances, ela. Ele diz que você usa um golpe de estocada do dragão azul, mas você usou como se fosse um golpe de espada, ela. Ele diz que as 4 formas de luz fluindo não devem se limitar a uma estrutura rígida. Analise mais. Contexto. A natureza da própria técnica. A protagonista acha que está certa, porque deveria me delimitar. Minha espada é uma forma, mas como ela conhece minhas técnicas de espada. Ela diz para ele não te distrair. A protagonista é tão forte que não consegue identificar seus ataques. Quem diabos é ela? Você negligenciou. Não fique por aí, que campista, maldito. Sistema, urso rabugento, derrota, versus a garota da bomba nuclear. Vitória, pontos de vitória, menos 10. Ela podia ganhar, força bruta, mas insistia em usar ataques furtivos. Analisando a técnica em si, o estilo de espada leve fluida possui 4 formas e o Blue Dragon Lunge é o único que eu não domino. Como técnica, é de estocada. Seus atributos tendem mais aos de um assassino. Espero, os assassinos são especialistas em ataques surpresa. E meu estilo de luta sempre foi muito frontal. Vamos tentar em combate real para ver se essa teoria está correta. Segundo adversário, homem lançador de bola pesada. O profissional está pensando. Primeiro compro um trailer. E agora alguém com uma arma que tem vantagem sobre a minha.
Que casamenteiro horrível. Movimento. Apresse-se entre os pinheiros. Movimento. Estocada, do dragão azul. Sistema, urso rabugento, vitória. Contra, Guan, o baralho grande, derrota, ponto de vitória mais 10. Foi a primeira vez que consegui executar o ataque do dragão azul. Porque dizem que a espada é complicada. Habilidade não é só agilidade, é versatilidade infinita. Pode ser rígido, ou flexível, oculto ou visível. Pode ser devastador como um trovão, ou constante como o fluxo de um rio. O avanço do dragão azul, como última forma de estilo, deve ser o que me faz entender que a espada pode ser usada com honra e de frente, mas também para atacar das sombras. A espada é uma arma que não tem definição fixa. Sistema, parabéns, o estilo espada de luz fluida foi atualizado de ranking para 89% a 90%, e o sistema o parabenizou várias vezes porque ele evoluiu sua espada. O protagonista se sente cansado e com muita fome. Sistema, parabéns, ele entrou no ranking de 10.000 de jovens no mundo. O protagonista se perguntando o que quer dizer. Exiba todos os detalhes da minha classificação. Sistema, Erte juvenil, 6, 2, 1, 9, cardinal lugar, juvenil do 7º ecossistema, 654º lugar, juvenil do domínio do grande urso, 55º lugar, juvenil do distrito de Púrpura, 7º lugar, júnior da cidade de Lian, 1º lugar. O protagonista está feliz e não acredita que, depois de dominar a investida, ele se tornou o número 1 da cidade de Lian. Com isso, meu lugar na classe elite está garantido. Enquanto o protagonista vai direto para a sua casa, o professor está repreendendo ele. Porque ele passou e não disse olá. Dizendo que parece não ter educação. Fazer uma careta sem saber o que o professor está dizendo. Ele o cumprimenta e então vai até ele. Como diretor, vou inspecionar o uniforme. Mas o que você está vestindo? Ele conta para ela o uniforme escolar. O diretor ordena que o público fique quieto. E ele diz, você vai ter problemas porque mandou o Fenrir para o hospital. A plateia murmura, quem? Venceu porque usou substância. Enquanto o diretor levanta um bastão para dar, porque não está em conformidade com as regras. O protagonista diz que tudo que eu visto está em conformidade com as regras da escola. Qual é o seu problema? E você ainda ousa me responder? Bom canalha. Quando tenta acertar, o protagonista agarra o bastão, muito irritante. O protagonista e o careca assistem enquanto o diretor de Lian e o prefeito, para onde eles. O careca se aproxima dele e diz que o diretor é Sendum. O diretor se pergunta e diz que você é Sendum e ele responde que, se for eu, viemos exclusivamente para te ver, ele é o prefeito. Juan, ele responde com prazer. Conhecer vocês, como posso ajudar, pessoal? Vocês se tornaram o número 1 da cidade, e você está entre os 0,01% melhores do mundo, isso teve a ver com o meu. Quem era esse prodígio? Enquanto o outro se pergunta. O 0,01 de todo mundo é tão incrível. Com essa força, ele não precisa usar Power-Up para vencer. Fane. Enquanto eles se retiravam para a sala de reuniões, o professor Calvo permaneceu como um ignorante. Ao chegar à sala de reuniões, o protagonista conhece mais 2 alunos. Quando os 3 alunos estão próximos, começam a pensar, quem é esse? Quem é o outro? E seus olhares se encontram. Sentado nos assentos, o diretor vai direto ao ponto. As 100 cidades sob jurisdição do distrito de Sijun organizarão competição para alunos do ensino médio. Cada cidade enviará seus 3 melhores alunos em artes marciais. O ranking foi encerrado ontem às 18 horas em ponto. Eles vão participar do torneio das 100 cidades por 3 dias no colégio número 1 do ensino médio, Escheng, liderado por um guerreiro de nível 15 ou superior. Os 10 melhores do torneio receberão pontos extras pelo exame de ingresso na universidade. Prémios em dinheiro. O mínimo é 10 pontos e 100.000 yuans. Então, o estudante concorda em participar. O espanhol lhe diz: Senhor Prefeito, se é uma classificação de técnica marcial, porque não é feita por meio de combate virtual. Ele diz a ela que os líderes distritais acreditam que o combate real é mais eficaz. Haverá espectadores, supervisores e seguranças que usarão fantasias especiais para todos que lutar com a mesma intensidade vital. O protagonista pensa, minha técnica atual está entre as 20 melhores de Zion. Se eu continuar melhorando nesse ritmo, vou entrar no top 3 se fizer um pedaço de bolo. O diretor vai com calma.
mesmo que não entre no top 10, servirá para medir seu nível em relação a outros da sua idade. O protagonista no automático: já estou no topo, e os outros alunos deram a mesma resposta. O diretor: bem dito, é assim que o valor da juventude é demonstrado. Avisaremos você com antecedência sobre a data de partida. Você poderá voltar às suas aulas. Enquanto o protagonista recua, ele pensa: se eu conseguir entrar no top 3, meus pais não vão precisar trabalhar até a exaustão do amanhecer ao anoitecer. Tenho que estar entre os 3 melhores, custo que custar. Entrando na nova turma. O que está acontecendo? Na minha sala de aula anterior, as carteiras tinham nomes, mas nesta aula o destino não tem. Acho que vou sentar em qualquer lugar. Um homem gordo se aproxima e coloca a mão em seu ombro, dizendo para ele sair dali. Quem você pensa que é? Este site não é para alguém como você, chamado Pinhu, número 10 da classe. O destino. O protagonista pensa: tem um urso na sala. O protagonista sem demonstrar medo. Ele se levanta do assento e o encara. Ele pergunta: em que época você vive? Você ainda acha que bullying funciona para mim? O homem gordo jogou a mão nela. E quando eu ia chegar ao protagonista, o que está com o lenço aparece dizendo para deixar banho. Shendu acabou de chegar e não conhece as regras da aula. O protagonista surpreso porque se aproximou sem perceber. A intensidade vital deles deve ser, pelo menos 2 níveis maior que a minha. O gordo diz que você teve sorte. Vou deixar você passar só por causa do lenço. O lenço diz ao protagonista como é sua primeira vez, vou explicar a aula de Oshi. Sua posição e poder são definidos pelo número do seu assento. Uma vez por mês temos a batalha pelo assento. Combate em si. Os últimos 10 da lista precisam assumir a classe de pé durante todo o tempo. Mês. A seguir, o protagonista não esperava que a pressão aqui fosse tão brutal quanto a do Cascol. Mas é só isso? Estamos no começo do mês e os assentos já estão designados. Apontando para ele. O que você ganha, conquiste seu lugar através de um desafio direto que o protagonista pensa, além de poder sentar ali. Outras vantagens, segundo o número do assento que ele diz, são que depende de quanto esforço devo colocá-lo na luta. Obviamente quanto maior o rank, melhor, porque isso determine quantos recursos de apoio que você receberá este mês e mostrando que o casco, qual é o número 1. Então ok, vale a pena tentar recursos. Preciso chegar ao assento mais alto possível. A professora chega, dizendo que a aula começou. Vamos direto para a sala de treinamento e chegando ao treinamento, o professor diz que você tem direito a 3 desafios de acordo com o seu desempenho. Vou designar o assento correspondente, o protagonista, mostrando grande confiança, diz desafiar o número 10. O professor, surpreso com o desafio do protagonista, o público murmura que ele vai direto para o top 10. Só começou. Hoje, o protagonista parece muito calmo, mas acaba sendo arrogante. O professor: pense para uma técnica muito boa que você tem, sua intensidade vital é muito menor do que a dos outros, você não tem oportunidade contra o top 10. Ele acha que os recursos do 10º lugar são 50% maior que 11º lugar. Só por isso vale o risco, diz o Gold. Você chegou se exibindo. Muita criança. Vamos ver se você não acaba chorando. Depois, o profissional deixa seu rosto ingênuo, sem saber que ele era o número 10. Então você não deu sorte. O professor diz ao Gold, que coloca a proteção e entra no campo de batalha. Parecia sensato, mas fica claro que ele é urgente para provar sua coragem. O professor finalmente diz que ele deve aprender as lesões do jeito difícil, também serve como treinamento. Iniciando a batalha, com um grito selvagem, ele diz: ei, pirralho, você está pronta? Prepare-se para se agarrar às minhas pernas e implorar por misericórdia. Chorando, ele responde: vamos ver. Diz Goldo, seus reflexos são demais. Lento, o público, que diferença de velocidade. A intensidade vital de Shen é um nível inferior. Para Goldo, já era pena dele. Uma diferença de 0,1 na intensidade vital pode sido uma batalha. O professor surpreso pela prota 5.2 de níveis se ele já estava no 5.1, tipo da noite. Para o dia, você perdeu 1 ponto. A professora o segura na mão e diz: esse foi o golpe do dragão azul. Sua técnica marcial já atingiu a perfeição da primeira patente. Ele responde: foi pura sorte. Eu consegui o avanço ontem à noite. O professor responde: sortuda por passar 90%. Domínio em uma única noite é uma loucura inédita. O protagonista fingindo sua expressão de meme, ver o que era fácil para ele fazer, dando o protagonista como vencedor. A plateia murmura: ele realmente venceu e fez com que houvesse uma diferença
que Bárbara liquidou de uma só vez. Sopra, o Cascol diz que acabou sendo, que o protagonista era um gênio escondido. Diz a professora, você obteve-o. Assento número 10, você quer continuar com os desafios? Responda não, mesmo que suba alguns cargos. Mas os recursos não mudam muito, melhor. Vou ficar com minhas cartas. A que tem o Cascol veio até ele, perguntando o número que, como ele é um companheiro, porque não mantê-lo em contato. Então o público começou a gritar que ele também quer adicionar e o protagonista faz uma cara nervosa e diz: tudo bem. Para tudo, o homem gordo agarrado a uma perna diz: grande mestre, desculpe, minha arrogância não o faz. Parecido com o que eu disse há pouco, o protagonista achando que sabe se adaptar rapidamente. De acordo com um sopro e um vento, o professor, enquanto caminha, olha para o protagonista diz: venha até mim, escritório. Após a aula, o diretor dá permissão para o professor entrar em seu escritório. Ainda entrando. Ainda há vagas para recrutamento especial da Universidade de Artes Marciais do Everest. Toda. O monte daí o manda sentar e explica sobre o que é essa pergunta, ambos. As universidades estão entre as 8 melhores. O requisito mínimo é que o aluno tenha um primeiro nível de perfeição na técnica marcial. Patente. O protagonista pode estar faltando um percentual, mas isso é um abismo de poder. Seguir em frente. Ele responde: falar é inútil. Você tem o equipamento aqui para medir a técnica de massa. Deixe-me tentar. O diretor: você sempre é tão teimoso e obsessivo. O time está lá. Seu limite é o rango mais alto. Nível 1. Apenas para avaliar os alunos. O professor diz ao protagonista para recriar o ataque que você usou na batalha pelo assento à frente do sensor. O protagonista se posiciona para pegar sua forma de ataque e faz a sua avaliação, enquanto se concentra para dar o ataque, sacando sua espada. E ataques. Estocada do dragão azul. O diretor surpreso com o grande poder do protagonista, o professor. Ele diz que eu nem esperava. Ontem à tarde eu ainda estava na faixa alta e à noite já estava na faixa alta. Havia avançado, já atingiu a perfeição. O protagonista começa a dizer ao diretor que sente que acabou quebrando a máquina. Diretor, é um gênio nato do combate. Eu insisto. Nascido para a vitória, é extremamente valioso dizer a verdade em todos os meus anos de carreira. É a primeira vez que faço isso. Vejo um aluno com um estilo tão duro, como se tivesse passado por 1000 batalhas na vida ou falecimento. O protagonista, que percepção aguçada tem o diretor. Um gênio é um gênio absoluto do artes marciais de prioridade mais do que suficiente. A partir de agora você receberá os recursos correspondentes para o assento número 1. Eu cuidarei do recrutamento especial. Você deve estar entre os 3 melhores do torneio das 100 cidades. Se você conseguir, a missão será moleza. O protagonista, ele pergunta: qual é esse recrutamento especial? Ele atende: para entrar às 8. O melhor pelo exame nacional precisa de uma intensidade vital de pelo menos 6,5. Com seu nível. Atualmente alcançar esse objetivo é quase impossível, mas por recrutamento especial ele só precisa, alcançando a perfeição de primeiro lugar na técnica um mês antes do exame. O diretor: os recrutamentos do Sol, Everest e o Monte Tem virão pessoalmente avaliar por trás do torneio. O protagonista: se eu passar no recrutamento desses dois, ainda posso me candidatar a outra universidade no exame geral. O protagonista se pergunta: você tem mais alguma coisa em mente? Ele responde: se possível, gostaria de ir para a Universidade de Artes Marciais do Monte Wayne. A professora: porquê? Os buracos grandes oferecem quase os mesmos recursos. Ele responde a eles: 6 anos atrás, no distrito de Ulen, na cidade de Usin, havia um ataque surpresa do clã dos gigantes. Embora unidades de defesa de Usin e cidades vizinhas tenham chegado rapidamente, devido à falta de pessoal, centenas de milhares de pessoas foram mortas. Quer que minha família esteja segura. Se Lianshan enfrentar uma crise, quer ser o primeiro a chegar para salvá-los. Por isso, normalmente só aqueles que perderam a família pensam assim. Diz a professora: ter essa determinação na idade dele e com uma família unida certamente é alguém capaz de assumir grandes responsabilidades. Seguindo a prota, vou usar essas 2 escolas como plano B. Se eu não entrar na Universidade de Arte Marcial Wanshang, posso ir para estas. O diretor, infelizmente, não fez. Após aprovar o corte especial, você precisa assinar um contrato especial com exclusividade da instituição. O professor: se você conseguir-se classificar para o torneio das 100 cidades no próximo mês, sua entrada nessas 2 escolas será garantida. Já fiz os cálculos. Para recrutamento especial a pontuação necessária baixa, chegando a 100 pontos adicionais. Ao sair, comece a pensar. Se você decidir não optar pelo draft especial, não precisará apenas de uma intensidade vital
de 6, 5, mas o exame nacional só vai te dar 3 pontos extras. Estou te dizendo por experiência própria. Não brinque com seu futuro. O protagonista agradece. Recrutamento especial após o torneio das 100 cidades. Isso significa que tenho menos de um mês restante. De hoje até o exame nacional, vou morar na sala particular de artes marciais, designado para mim pela escola para focar na minha força. Durante esse tempo, vou tentar usar drogas para acelerar a intensidade da minha vida. O que eu procuro deve estar aqui. Afinal, isso pertence ao santuário de tecnologia marcial. A força de elite da civilização marcial é dividida em 3 grandes organizações. Aquele que colabora para proteger o futuro da humanidade. Estes são o Santo Marcial. Extremo confronta diretamente a raça alienígena. Os Santos Tecnológicos Marciais, encarregados de elevar o nível de força global da humanidade. E, finalmente, a Aliança dos Guerreiros responsável por manter a ordem e a segurança pública. O fundador do Marshall Tech, Sente Kraguis. O segundo homem mais forte da nossa civilização. Embora seu poder não seja igual ao de Yang, ninguém pode ignorar sua enorme contribuição para o desenvolvimento humano. Ao chegar, a garota se aproxima dele e o recebe. Ele responde: "Olá, gostaria de comprar 3 caixas de comprimidos de sangue e quindros." Se perguntando, remédios de sangue e quintrueno. Esse medicamento não está disponível sem receita. Por favor, me acompanhe porque você precisa de um teste de esforço. O protagonista pensa, antes de se tornar um guerreiro oficial, que essas pílulas são das melhores que um civil pode comprar. No entanto, isso traz riscos. Quando ingerida, sua propriedade é transformada em um raio que viaja pelos meridianos do carroceria. Ele manda ele seguir em frente. Por esse motivo, é obrigatório realizar esse teste de resistência para evitar acidentes fatais, pensa o protagonista. A garota diz a ele: "Se não tiver mais dúvidas, aperta o botão para começar." No começo, aconteceu tão rápido que a mulher nem percebeu. Ela começou a ligar para o departamento técnico para a máquina de teste da pílula. Parece que o trovão desmoronou. Sentado na sala de aula, uma dose diária de comprimido por 10 dias. No máximo 3 comprimidos simultâneos por 10 dias, nível especialista. Vale lembrar que tomar 3 doses de cada vez aumenta a dor 5 vezes durante o efeito. 30 minutos após 3 a 5 ciclos, gera tolerância e diminui o efeito. A dor do teste de loja de hoje foi de menos de 50% de um único comprimido e foi moleza. Se eu tomar 3 de cada vez, a dor será 10 vezes maior do que na loja. Então devo conseguir aguentar. Isso não é nada, pensa o protagonista. Era mais forte do que eu podia imaginar. Mas nada, acabamos. Sistema, parabéns. Usuário, sua intensidade vital subiu de 5,2 para 5,3. Perfeito. Um passo mais perto do nível 6. 5. Se eu conseguir manter essa taxa de melhora, recuso o alistamento especial e entrarei por mérito próprio. Eu tinha planejado que esse remédio duraria um mês, mas no ritmo atual isso só vai durar 10 dias. Com o meu saldo atual, só consigo segurar por mais 55 dias. Parece que sou obrigado a terminar entre os 2 primeiros do torneio das 100 cidades, para ganho dinheiro e continuo progredindo. Eu não esperava que o efeito colateral da pílula do trovão fosse tão forte. Meu corpo está paralisado pela devastação da energia do raio. Se meu corpo está exausto, vou treinar minha mente no espaço de vidro. Lá vou eu. Depois de 1 hora desacordado, ele se levanta. Lutei a noite toda contra os gigantes, vagalume verdes no espaço de cristais. Embora eu não tenha conseguido vencê-lo, minha força espiritual cresceu bastante. Lembrando o que aconteceu, os recursos da escola chegaram. Mal podia esperar para ir para a aula. O professor de força espiritual lhe diz: "Alunos, hoje vamos aprender uma técnica avançada de combate para guerreiros. Apego espiritual. Esta aula é exclusiva para grupos de elite. Apenas alunos com força espiritual nível 2 podem. Pegue." O protagonista pensa que a intensidade de vida do professor é maior que 15. O professor diz que, quanto maior o nível da técnica marcial, mais potencial físico é liberado, mas dominar a força espiritual permite que esse esforço dê o dobro. A força física gerada pela técnica marcial geralmente é distribuída pelo corpo. A força espiritual permite que todo esse poder excedente se concentre em um único ponto. Multiplicou nossas capacidades explosivas. A capacidade de fazer cada gota de energia do seu corpo cumprir seu propósito é chamada de apego espiritual. Mas eu te aviso que, até você atingir o nível 10 de força espiritual, qualquer poder físico que puder, o manuseio é extremamente limitado. Não recomendo que você perca muito tempo pesquisando isso agora. Para obter uma nota alta no exame nacional, sua prioridade deve permanecer a intensidade vital.
Agora vou testar sua força espiritual. Todos de pé. Toco a melodia da música na minha flauta para avaliar o nível atual. Espero que seus resultados sejam melhores do que no semestre passado. Prota, você pode escolher se quer participar ou não. Isso não vai perder sua nota do exame nacional. A Prota pensou, certamente. Ela acha que eu só tenho um nível de força, espírito 1, e que vou desabar depois que começar a jogar. Tenho medo de ficar envergonhado. Ele informa que você vai participar. O pensamento do professor é jovem e competitivo. A força espiritual não é um jogo. Até os outros gênios mal estão no nível iniciante. De qualquer forma, como ele é aluno de Lian Shun, se falhar, ficarei sozinho com ele para dar palavra de incentivo. Concentre o máximo possível para que isso comece forte. Tudo é animado para os estudantes começarem.